Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao programa Cena. Neste segundo episódio, nós recebemos a Dani Stasi, maravilhosa, que tá aqui. Dani, primeiramente, muito obrigado pela tua participação, por você estar aceitando estar aqui com a gente, de fazer esse bate-papo e compartilhar um pouco da nossa história com a gente, viu? Eu que te agradeço, estou muito feliz também. E, bom, gente, a Dani Stasi, ela é formada em dança pela UFBA, em dança terapia pela Universidade de Nova York, estamos internacionais nessa edição, olha isso, e no método de Pilates, né? A Dani também já foi bailarina do Balé da Cidade de São Paulo e da Martha Graham Dance Company. Atualmente no Brasil, ela também é professora e coordenadora pedagógica, certo? Certo. Perfeito. E aí, Dani, a gente começa com o nosso primeiro quadro dessa entrevista, que é o Eu Nunca, né? Você já brincou de Eu Nunca? Sim. Sim? Ótimo, perfeito, Dani. E aí, pra quem tá em casa e quiser fazer com a gente, funciona assim. Eu vou falar, eu nunca fiz tal coisa, né? A gente deu um exemplo aqui, eu nunca fiz aula de dança. Se você já pegou, já fez aula de dança, você vai pegar o teu drink aí na tua casa e tomar um gole. Pode ser um drink, pode ser uma caipirinha, uma cerveja, um vinho, enfim, qualquer bebida. Ou também pode ser uma aguinha de coco, como estamos aqui hoje, nos hidratando belíssimos, como um suquinho de laranja também, por aí vai, beleza? Então vamos lá, Dani, pra gente começar. Eu nunca fiz um movimento de contração e expansão. Quando não, né? Nossa, muitos. Maravilhoso. Eu nunca caí de uma reunião online e nunca mais voltei. Você nunca caiu, Dani? Sério? Eu volto sempre, nem que seja no 4G, nem que seja de algum jeito, eu acho que tem que voltar, não dá para deixar os alunos lá, né? Exato. Nem que seja na força do ódio, a gente volta, gente. Tá tudo certo. Volta da internet, né, mesmo, gente? Vamos lá. Eu nunca usei a justificativa. Não dá, tem ensaio. Você já usou essa justificativa? Tipo, desculpa, eu tenho ensaio hoje, não dá pra ir em tal lugar. Como justificativa ou de verdade? Não, de verdade. De verdade? Eu também, gente. Agora da reunião. Que às vezes acontece, né? Nem o 4G às vezes aguenta o negócio, viu, gente? Vamos lá. Eu nunca dancei fora do Brasil. Pode tomar, eu nunca dancei mesmo, viu? Estamos projetando aí, gente. Colômbia que me espere, próximo semestre. Vamos lá. Eu nunca me diverti em cena. Também já. Você sempre se diverte em cena, Dani? Muito. Muito? É muito bom. Maravilhoso. Eu nunca... Eu já vou encher... Eu preciso encher meu copo. Calma aí. Que hoje eu vou deixar aqui em cima. Vou colocar um pouquinho mais, porque aí quando você quiser ir bebendo, tá? Obrigada. Tá super disponível. Eu nunca esqueci a coreografia e rolou aquele improviso. Gente, eu vou tomar porque eu sou cara de pau. Já aconteceu isso. Você nunca esqueceu uma coreografia? Na tua trajetória, nunca? Não. E só improvisou quando foi pedido, assim, né? Não, assim, isso tem outras coisas, mas isso nunca foi problema, assim, pra mim. Boa, gente. A gente gosta assim, a gente gosta assim. Vamos lá. Pra gente acabar esse quadro eu nunca dancei com a Martha Graham. Entenderam o spoiler de hoje, né, gente? Maravilhoso, Dani. E a gente vai pro nosso próximo quadro, que é o quadro Qual é o teu job? Conta pra gente um pouquinho o que você vem fazendo de trabalhos e de iniciativas. Eu venho dando aulas de dança moderna
bastante online, né? Eu passei praticamente a pandemia inteira dando aula via Zoom. Começou meio do nada, de um aluno meu que falou: Dani, vamos tirar você do limbo digital. Eu estava em Trancoso, presa em Trancoso, porque o aeroporto fechou 2 dias depois que eu cheguei lá. Eu fui ficando, então, de uma maneira assim, bem não programada, né? Eu comecei a trabalhar online e aí fui desenvolvendo, né? Fui aprendendo coisas novas e recursos novos, recursos pedagógicos, playlist do YouTube com a gravação das aulas, conteúdo das aulas lá, e como coloca a câmera, e o tipo de microfone, e o tipo de exercício, o formato da aula, e música ao vivo, e não sei o quê. E aí a coisa, enfim... Foi projetando. Foi projetando. E hoje você trabalha só com dança online ou você faz também outras aulas presenciais? Agora comecei em novembro do ano passado a retomar lentamente, então agora eu estou com 2 turmas presenciais, vou abrir uma terceira em agosto, lógico que é o que a gente gosta de fazer e nada substitui o presencial, mas eu acredito que no fim, como eu fiquei com muitos alunos que não são de São Paulo, que não são nem do Brasil, assim, no mínimo eu vou manter um formato híbrido. Estou até planejando um curso que vai ser híbrido, né? Maravilhoso, Dani, muito bom. E vamos para o nosso próximo quadro, que é o túnel do tempo. Aqui a água de coco, quando você quiser, você pode pegar, tomar um drink, aí fica de boa, combinado. Tá? Gente, eu vou virar aqui, ó, porque não tem patrocínio ainda. Então, quer patrocinar? Cola aqui depois, tá bom? Projeto de Leoné, depois me liga. Vamos lá. Dentro desse projeto do Sena, a gente tem um quadro túnel do tempo, onde a gente convida você a pensar um pouco dentro da tua trajetória na dança, né? Então eu queria te perguntar, dentro disso a gente divide entre passado, presente e futuro. Eu queria te perguntar primeiro, o que te marca do teu passado enquanto artista? Você quer um momento? Você pode falar um momento, 2, assim. Conta pra gente, o que te marca, assim, ou que é uma lembrança boa, ou que foi um processo de muita aprendizagem, assim, pra você e te marcou? Eu tenho uma imagem muito forte de um momento que foi um espetáculo que eu dancei com a companhia da Martha Graham na Acrópolis de Atenas. E que a gente apresentou uma coreografia que era sobre o Édipus Rei. E eu me lembro assim, né, lógico, aquele anfiteatro incrível, né, às 11h30 da noite, porque é na hora que a luz acaba, no verão é lá, e que assim, na hora que tirou a luz da plateia, e que eu estava na coxia e eu era a primeira pessoa que entrava em cena. Eu lembro assim, o vento batendo na minha roupa e a emoção de estar lá dançando uma tragédia grega, num teatro grego, né, naquele momento. Foi uma coisa assim que... De repente tudo fez sentido, tudo que eu tinha trabalhado para chegar lá, falando, não, era para isso, tá, entendi. Maravilhoso, Dani. E no seu presente, o que tem te marcado? O que tem me marcado muito é estar trabalhando com pessoas que não são bailarinos. Eu passei muito tempo, boa parte da minha trajetória, trabalhando com bailarinos profissionais ou, enfim, ou alunos que estavam no programa de formação em dança, companhias profissionais. E agora eu comecei a trabalhar com pessoas que querem dançar. E eu estou muito encantada com o processo. Muito bom, maravilhoso. Inclusive misturando essas pessoas com os profissionais. Dá um jogo bom aí. E tá dando muito certo, assim. Tá dando muito certo, gente. Esse jogo aí tem pano pra manga aí. E o que a Dani projeta pro seu futuro? Olha, o que eu gostaria de fazer, de verdade, eu sinto assim que o professor de dança, o professor em geral, mas ainda mais o professor de dança no Brasil, ele é muito não valorizado e eu vejo eles muito desatendidos. E eu descobri isso durante a pandemia, porque o primeiro curso que eu dei online era um curso de metodologia na técnica de Martha Graham. E aí a coisa foi... Então eu fui descobrindo essas pessoas, ou sei lá, elas foram me descobrindo. E eu percebo que tem uma carência muito grande, porque
em geral, as pessoas começam a dar aula por necessidade, sem ter tido uma formação. E muitas vezes, por questões financeiras, acabam dando muitas aulas, param de fazer aula, param de se cuidar e deixam de ter assim, um apoio, né? Um tutor ou alguém, uma comunidade suporte, que desse um suporte para se reunir, para discutir o que está acontecendo, o que não está acontecendo, né? Então, eu gostaria, né, meu sonho é chegar num lugar onde eu possa fazer isso acontecer. Trabalhar com formação de professores, mas a nível, não formação assim, dar um curso e acabou, mas ter assim, reunir, né, as pessoas, os profissionais que estão ensinando dança e trabalhar com eles. Muito bom, Dani. É incrível, hein? Depois, por favor, manda pra gente. Com certeza. Se inscreve, né, gente? Tem que se inscrever, tem que pegar, tem que fazer. E essa tua fala eu acho que é muito importante, assim. Porque é uma realidade da maioria dos artistas, né? Pra gente se sustentar no ambiente artístico, a gente precisa dar aula porque é o que dá dinheiro. E nem muitas vezes a gente tem esse suporte, assim. Então acho que literalmente é um lugar, é um campo muito necessário para o nosso setor, por uma questão estrutural, assim, metodológica, de aprofundamento e de pesquisa. Acho que é uma coisa bem importante. Eu sinto que a dança tem um poder muito grande de transformar as pessoas, né? E que, por exemplo, para mim, a iniciação é muito importante. E o que acontece normalmente? Às vezes colocam os professores menos experientes para trabalhar com iniciante. Na minha visão, teria que ser o contrário, porque eu percebo ao longo dos anos que assim, o primeiro registro, a primeira impressão que a pessoa tem, às vezes ela carrega por uma vida inteira. Sim. E se esse registro, a qualidade desse registro, vai ter um impacto muito grande no processo, né, de transformação. Sim. Da pessoa. Então, com certeza. É uma responsa. É uma responsa mesmo, é uma responsa mesmo. Bom, Dani, a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o quadro onde a gente olha para a tua história, para a tua trajetória e traz algumas perguntas aqui. Eu queria te perguntar como a dança iniciou na sua vida. Olha, a dança iniciou aos 7 anos. Minha mãe me inscreveu numa aula de Laban com a dona Maria Dushnis, que foi quem trouxe a técnica do Laban para o Brasil, né? E foi assim. Começou assim, né? E ela morava... Apenas assim, gente. Ela morava numa casa no Sumaré, que tinha assim, né, um salão embaixo, com umas portas que se abriam. E aí ela dava aula pra gente com música assim, de Carmina Burana, com cubos, com plástico grande, com panos que a gente pegava. E assim, era uma coisa... Foi incrível, eu acho que eu tive muita sorte. Porque durante os primeiros, dos 7 aos 13 anos, eu só trabalhei com ela. Caramba! Então eu só fui entrar nos códigos, digamos, da técnica da dança, depois que eu já tinha trabalhado muito com os elementos da dança. Né? Nossa, é muito importante, porque aí você já entra também com uma questão de expressão, de desenvolvimento corporal muito mais desenvolvido. Né, também. Muito legal. E dentro da tua trajetória, você passou por muitos lugares, assim, né, de desenvolvimento técnico. Uma coisa que me chamou a atenção foi a tua formação dentro da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, no curso de dança. Como que foi esse processo de olhar para a dança no campo universitário? Melhor pergunta, né? Melhorando ela. Além de pedir sim para te falar da importância de ir para esse campo acadêmico, como foi para você decidir esse lugar de formação em dança? Na verdade, quando eu me inscrevi no curso de dança da Universidade Federal da Bahia, eu já dançava no grupo de dança da universidade. Eu entrei no grupo com 16 anos. Sem estar cursando. Sem estar cursando, porque eu não tinha idade ainda para entrar na universidade. Então eu já estava meio envolvida, eu já trabalhava lá dentro, eu já conhecia as pessoas. Mas eu senti necessidade, eu queria ter um curso universitário, né? E eu queria estudar a dança, né? Eu acho que é importante a parte toda de composição, de história da dança, de anatomia. Na época, o Klaus Viana tinha feito um trabalho muito bacana com os professores, né, da UFBA,
E assim, eu trabalhei com a Lia Robato em composição coreográfica, sabe? Foi uma coisa muito importante. Eu não fiz o curso de licenciatura. Hoje, por exemplo, eu acho que eu teria feito o curso de licenciatura, mas na época eu achava que, imagina, nunca vou querer dar aula, isso é coisa pra gente velha. Mas eu acho importante. Não, é super, é muito legal, assim, ver esse desenvolvimento. E qual que é a importância? Hoje você acha que é importante as pessoas buscarem essa formação acadêmica em dança? Porque tem muitas pessoas que ficam nesse meio termo, tipo, eu vou fazer faculdade de dança, mas isso não vai me trazer dinheiro, então eu vou fazer, sei lá, formações paralelas, mas elas continuam atuando com dança. Eu acho que no Brasil, o foco dos cursos, pelo menos dos que eu conheço em dança, não são assim, vou me formar um bailarino para entrar numa companhia. Existem faculdades, existem universidades, a Juilliard School, um monte pelo mundo inteiro, a própria escola do Bejar e tal, Rosella Hightower, blá blá blá, que o foco é esse, não é o caso aqui. Então, assim, eu acho que se a pessoa quer, a carreira do bailarino tem uma questão de um timing, né, X. Então, acho que se você tem um desejo muito grande de ser um bailarino de companhia profissional, blá, 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 não é que você não deva fazer, nem que não seja importante fazer uma formação universitária, mas saiba que você vai ter que complementar isso por fora com técnica. Porque o foco das escolas, das universidades de dança no Brasil não é esse. Mas eu não acho que é uma coisa ou outra, eu acho que é tudo. É um conjunto. É um conjunto, entende? Não é uma coisa que não são mutuamente, não são exclusivas. Sim. Eu acho que dá para fazer os dois. E que é importante que se faça os dois. Maravilhoso, né? Muito bom. Bom, dentro desse processo, enquanto bailarina, você atuou no Balé da cidade de São Paulo. E a gente sabe que o Balé da cidade de São Paulo tem um contexto fortíssimo, assim, uma representação muito forte. E aí você atuou durante 3 anos dentro, né, do balé, e eu queria te perguntar uma coisa. Tem alguma coisa assim que te marcou na época que você participou desse processo? Me marcou muito um espetáculo que foi A Dama das Camélias, que foi dirigido pelo Posse Neto, e que foi um espetáculo que usava tanto... Porque eu entrei no Balé da cidade de São Paulo na época na gestão do Klaus Viana, e ele criou um grupo paralelo ao elenco do que se chamava então Corpo de Baile, né? E contratou esses bailarinos. Então, na verdade, eram 2 grupos, mas nesse Dama das Camélias os dois elencos trabalharam juntos e com criação coletiva. Então, eram 5 coreógrafos diferentes e todos os bailarinos como intérpretes criadores coreografando juntos. Caramba. E foi maravilhoso, era um espetáculo incrível, que a gente entrava, a gente chegava na porta do teatro de carruagem. A carruagem pegava a gente no Teatro Municipal, o público na escadaria, a gente saía com umas roupas mais incríveis do mundo, feitas pelo João Santaella, com rendas que ele trouxe de Paris e não sei o quê, e saltava da carruagem, entrava pelo saguão, percorria o teatro inteiro, passava pelos camarotes, enfim. Foi uma experiência com todo, né? Do espetáculo, né? E um elenco enorme, eram, sei lá, devia ser quase 40, porque tinha o elenco do Balé da Cidade, mais o elenco do Grupo Cimental. E foi muito especial, assim. Nossa, muito Pena bom. que foi dançado muito poucas vezes, né? Mas é muito legal, porque essa tua história, você já traz um contexto, por exemplo, que já era se pensado muito esse contexto da experiência com o público. Sim. Né? Essa valorização também dessa dança, como que ela chega, como que você coloca o público também nesse lugar, assim, né? Muito legal. E eu queria te perguntar, assim, você estudou fora do Brasil, né, em Nova York especificamente. Naquela época, você já sentia diferenças dentro do processo de pesquisa artística e de atuação, pensando no comparativo Brasil e Nova York, na época que você fez esse processo? A minha experiência de Nova York foi a seguinte: eu fui, na verdade, fazer um curso de férias.
Fazer um curso de férias na escola da Marta Graham. E aí acabou o curso e eles me deram uma bolsa e me ofereceram para entrar na segunda companhia, e aí eu fiquei sem chão debaixo dos pés, saí que nem uma louca na segunda avenida, assim, não conseguia nem respirar, porque eu estava com passagem marcada no dia seguinte. E, enfim, eu, lógico, aceitei, e aí eu fiquei durante 8 anos muito focada na companhia. Eu fiz a formação lá de 3 anos, dancei na segunda companhia, entrei na primeira companhia, então assim, eu não tive muita chance de fazer nenhum trabalho de pesquisa, né? Mas é muito importante, assim, eu acho que isso até relaciona a próxima pergunta, que é nessa formação da técnica da Marta Graham, na sua escola, como que foi esse processo? Porque as pessoas, enfim, não tem como não falar da Marta Graham. Acho que você falou 2 nomes aqui que são muito consistentes. Klaus Viana, que é uma grande referência para a dança brasileira, na composição, na construção, na identidade, na ideologia, no entendimento do corpo e da expansão do mesmo. E a Marta Graham, que é uma outra figura muito potente. E aí eu queria entender como foi esse processo dessa formação dessa técnica, né? A partir que você falou, né? Dancei na formação técnica, passei pela segunda companhia, fui para a primeira companhia, mas como que foi esse processo de formação para chegar até lá? Eu já cheguei lá eu tinha uma noção da técnica Graham que a Ruth Rachou me deu, uma base boa, tão boa que eles, né, me aceitaram, me deram uma bolsa, falei, nossa. Mas aí foram 3 anos ralando, gente. Assim, você dançava de segunda, sexta? 4, né, tinha aula sábado também, então eu fazia 3, 4 aulas por dia, nos vários níveis, né? E foi uma experiência boa, porque assim, você pegar assim, o processo pedagógico do início, né? Então, como que você introduz cada exercício, você vai esmirilhando aquela técnica, você vai entendendo que aquilo foi um sistema que ela criou, não é só uma ordem de exercícios, a gente faz assim, depois faz assim, faz assim. Você começa a entender como a técnica ela foi criada, na verdade, pelos seguidores da Marta, que foram incorporando os movimentos, que a Marta queria dançar. O negócio dela era estar no palco. E ela ia enlouquecendo e inventando as coisas, e aí o povo ia atrás meio catando no chão os movimentos e pondo na aula. Tanto é que até hoje eu faço questão de ensinar movimentos do repertório nas minhas aulas. Porque a intenção da Marta era essa. Porque é o que fica, de fato, dentro ela ia para o corpo, né? Ela se prestava, ela entregava aquele corpo dela aos deuses, sabe? E ela não tinha medo de ir para o mais escuro, mais horrendo, nem para o mais divino, né? Ela se prestava a isso, ela tinha essa capacidade, e disso brotou uma linguagem, ela forjou uma linguagem que eu acho que é muito expressiva, por causa disso, porque é uma expressividade que vem do corpo. Então você começa a entender que a técnica coloca você em situações físicas que te trazem uma emoção. Né? Então que essa expressividade, essa emoção vem do corpo. Então é uma expressividade muito verdadeira, porque o corpo não mente. Sim. Então você começa a descobrir assim, o potencial que a dança tem. Nossa, muito forte isso. A gente já, daqui a pouco, tô pensando aqui, mas é muito louco isso, porque é isso, né? É o corpo que ele vai reverberar, não é? A gente fala muito sobre interpretar, né, a dança, né? Às vezes, né, de você trazer um pouco de, sei lá, do ator, da atriz, pra composição. Mas é muito louco quando você leva a expressão a partir daquilo que o corpo de fato tá trazendo, tá sentindo, tá, né? O movimento condiciona essa expressão e não é uma expressão forçada. É o que a Marta falava, que cada um, né, cada um de nós é um indivíduo que tem uma expressão única. E que se a gente não realiza essa expressão, ela se perde para sempre.
Então, assim, se um aluno me pergunta, o braço é aqui ou é aqui? Eu falo assim, olha, manda o seu ombro para cá e manda o quadril para o outro lado e sente que a cabeça está indo para cima, não sei o quê. Essa é a sua posição, que vai ser diferente no seu corpo do que no meu. Então, não são posições gratuitas, são forças que estão atuando no corpo, que produzem aquelas formas todas, né? Nossa, maravilhoso, gente. Aprendendo horrores, gente. Eu tô aqui, ó. Ai, é muito bom esse processo. Deixa eu perguntar. A gente vai para um outro viés agora, mas é porque durante essa tua trajetória, quando você estava em Nova York, você se formou em bacharel em dança terapia, né? E eu queria entender, assim, por que você foi para esse lugar da dança terapia e como ela agrega no teu trabalho atualmente? Então, eu comecei, né, o que acho que me interessou por isso foi exatamente o que eu estava falando, assim, de perceber que através do trabalho de corpo você acessa camadas múltiplas. Sim. Né? Mais internas, mais elevadas, mais sutis, menos sutis, assim, através do trabalho de corpo. Depois que a Marta morreu, ela morreu em 91, em 93 eu saí da companhia e falei, não quero mais dançar. Porque naquele momento eu achei que nada ia se comparar com o que eu tinha vivido, foi uma experiência incrível, muito intensa. Eu falei, não vou. Aí casei, engravidei, resolvi, eu vou. Então, e aí eu resolvi que eu queria investigar esse outro lado, que eu estava começando a intuir que existia. E foi isso que me levou a fazer esse curso de dança terapia. Muito bom. É super importante, né? Eu acho que depois que a gente passa também por tantos momentos tão intensos na nossa perspectiva, nos nossos estudos, em qualquer coisa eu acho que a gente faz, mas nessa intensidade também, faz com que a gente reflita também os caminhos que a gente vai seguir, né? E escolhas que a gente acabou deixando um pouco de lado e aí faz essa revisão, assim, muito importante. Bom, você estava aqui falando já de como é trabalhar assim, como foi, na verdade, né? Como é não, né? Como foi trabalhar com a Martha Graham. Se hoje você encontrasse com a Martha Graham, assim, você tiraria uma selfie com ela e falasse assim, vem aqui, Martha! Com certeza! Certeza! É muito importante, assim, da gente pensar que nos trabalhos da Martha Graham, eu vejo assim, né, que era explicando assim, já dá para entender muito quando você tá falando assim dessa expressão, dessa posição do corpo, como que era esse pensamento, como era esse ir até o fundo, porque muitas vezes a gente fica com muito receio no objeto de pesquisa de ir até a profundidade, né? Profundidade que a gente está falando aqui é essa profundidade interna, de se olhar, de se rever, de trabalhar mesmo tudo aquilo que a gente está sentindo. E só uma parte aqui que me veio agora, nos anos que eu trabalhei com ela, né, ela obviamente não dançava mais. Então, quando ela tinha o primeiro dia de ensaio de uma obra nova, em primeiro lugar, ela já chegava com a obra inteira na cabeça dela, tudo. Cenário, figurino, música, assim, não era uma coisa que ela ia botando depois, tipo uns badulaques, não. Vinha assim, tchum. E aí ela começava a dizer, eu sonhei com um rio, não sei o que, e falava, me traz 20 metros de chifão roxo, e aí o cara ia lá em cima, pegava as coisas, e aí ela começava a falar agora, e ela ia envolvendo a gente, porque ela dependia da gente para criar movimento. Desafio, hein? Então, ela esperava que a gente tivesse a mesma disponibilidade que ela tinha quando dançava, que era dessa entrega, de não ter medo. De né? se jogar, né, pro processo. Né? Não ter medo de acordar essas sensações que o corpo traz, né? Que às vezes não são tão agradáveis, né? Pode ser de júbilo, mas pode ser de medo. Pode ser de raiva, tem a gama, né, de um ser humano ali. Sim, e ela brincava, ela usava sempre esses elementos esse contraponto, que é uma coisa marcante da técnica dela, são as oposições, né? Uhum.
Dentro desse processo, para você, assim, você sente que isso foi um desafio para você ou tiveram outros desafios que te mobilizaram, assim, na dança, nessa tua trajetória com ela? Não, eu diria que foi o grande desafio, né? E que uma vez que você... É como se você, uma vez que você provou e você sentiu aquele gosto, você quer de novo, sabe? É difícil, sabe? Mas é bom. Gente, eu tô super imaginando, sabia? Esse lugar, assim, porque eu acho que é muito louco, assim, né? Essa vivência de pensar nesse processo, nessa retomada e pensar enquanto desafio corporal mesmo, o quanto que é se jogar, assim, para uma proposta tão intensa. Que a gente vê atualmente, né? Quando você vê outros vídeos das composições coreográficas da Marta, você vê... Olha eu, né? Íntimo, Marta. Não. A gente vê essa composição, essa expressividade, essa potência muito forte, essa entrega, tanto de alguns registros, e que são muito poucos, né? Dessa dança que era produzida pela própria, e da companhia em si, né? Então é muito legal, assim, quando você vai falando, muitas coisas elas vão se conectando, vão dando formato, vai ficando mais palpável essa contextualização. Eu acho que a razão pela qual a companhia durou tanto tempo e que existe até hoje é porque, assim, o trabalho dela é pautado sobre princípios muito fortes, né? E muito universais. Mas, assim, os corpos foram se transformando, a técnica foi se transformando, o repertório foi se transformando. Né? Sim. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Na dança moderna, dentro dos estudos da visão da dança ocidental, a dança moderna, ela sempre, pra mim, assim, foi um estopim, assim, da visão da dança, onde para de se pensar um pouco na composição do balé romântico, do balé de ação, ou do neoclássico. Enfim, o neoclássico vem mais à frente depois. Mas a dança moderna, ela é um lugar onde há uma compreensão, uma pesquisa, um protagonismo muito forte das mulheres dentro da cena da dança. Vira um movimento social, político, que mescla com essa emoção, com todas as situações do contexto do país que estava sendo vivenciada naquela época. Você acha que que dialogavam com aquela realidade, assim? Atualmente, você acha que a dança moderna, ela continua dialogando com a contemporaneidade? Sim, eu acho. Você acha que houve algumas modificações que se adaptaram para que ela continuasse assim conversando com esses estados? Eu acho que o que a dança moderna trouxe não tem idade. Não tem término, né? Não tem término, né? E eu acho, às vezes eu fico um pouco triste. Às vezes eu tenho a sensação que, assim, o que aconteceu no Brasil, né, é que os bailarinos ficaram órfãos da dança moderna. Talvez até porque, a minha geração foi para fora. Que talvez tivesse sido a nossa função, né, desenvolver a dança moderna aqui, e a gente não tinha tantas oportunidades de trabalho e acabou indo fora. E aí, a experiência que eu tenho trabalhando com bailarinos profissionais, tanto no Balé da Cidade de São Paulo, quanto na São Paulo Companhia de Dança, por exemplo, são companhias que têm um repertório eclético, né? Eu via os bailarinos se machucarem muito e eu falava, gente, eu dancei décadas, eu nunca perdi um ensaio, nunca perdi uma apresentação. Eles têm corpos incríveis, por quê? E aí, na lida diária, né, dos ensaios, das remontagens, eu percebi, porque eles passam do balé para o contemporâneo. Então, são crianças que não engatinharam. Que não fizeram o processo de Falta transição. um processo, e que não é um processo físico, mas também é um processo interno. Porque o contemporâneo veio desconstruir, mas para desconstruir você tem que ter construído alguma coisa. Você só veio de um lugar... Certo? Sim, com certeza. Então, assim, eu sinto
pena, de uma certa forma, entendeu? De ter ficado faltando esse meio de campo aqui, que é necessário até para você entender. Tem obras da Martha Graham de, sei lá, Steps in the Street, de 1926, que é uma coisa completa, que era da época, eram só mulheres de preto no palco, aquelas coisas expressionistas dela, que é completamente contemporâneo. Que a gente remontou aqui com a escola de dança do municipal e que, sabe, o povo veio abaixo. Então, assim, continua tendo essa conexão, né? Continua tendo essa conexão. E esse período da nossa história, da humanidade, não dá para apagar. E nem tem porquê. Então, assim, né, eu acho que é muito importante você conhecer o que veio, até para entender quem você é hoje. Porque a gente não brotou do nada. Sim. Né? Entender a linhagem, sabe? Que um Honrado trabalhou com a Batcheva, que trabalhou com a Marta, que trabalhou... Até às vezes, simplesmente você analisando a carreira de um bailarino ou de um coreógrafo, você percebe que tem um percurso ali, né? E um percurso que foi construído sólido, né? Ele chegou lá, mas não foi... Do nada. Do nada, É muito bonito, assim, quando você fala, assim, um pouco dessa retomada, porque eu acho que talvez esse seja a próxima pergunta seria: quais são os maiores desafios da dança moderna hoje? Será que talvez seja recuperar esse espaço de transição que ainda não foi feito totalmente para os bailarinos? Porque quando você estava falando, me foi passando assim muitas coisas assim na cabeça, de pessoas mesmo que dançam em vários lugares, que se dedicam, sei lá, dançam em 3 lugares diferentes ou em um lugar só, mas mesmo assim ocorre tendo muito esses processos de lesão, assim. Será que o maior desafio seria fazer esse processo de contribuição e de fortalecimento dessa linha cronológica, para que esse corpo da contemporaneidade ele consiga se manter em cima da técnica? Eu acho, por exemplo, você pensar, o balé clássico negava a gravidade, certo? Aí o que aconteceu no moderno, e não é só na técnica da Marta, muito fortemente, a gravidade forte, mas... ela explora todos os níveis, né? Então ela montou uma sequência, um método, uma aula que você começa, que assim, segue o desenvolvimento psiconeuromotor do ser humano. Você começa redondo na contração como um feto, você começa a endireitar a coluna, que é a release, que seria o neném nascendo. Aí você começa a fazer hiperextensão, você levanta a cabeça, ele começa a olhar. Aí o que acontece? Você começa a fazer espirais, começa a torcer, começa a rolar. Aí se coloca sobre os 4 apoios, engatinha, tira as mãos e depois que ele fica de pé. Então cada vez que você faz aquele chão dela, você está revivendo esse processo todo, e se às vezes teve alguma coisa que não foi muito bem resolvida, você retrabalha esse contato da gente com o chão, o que é esse chão, e aí como você levanta para o chão, para aí você conquistar a verticalidade, e aí você aprende fisicamente a negociar isso, os níveis. Para aí na hora que você resolver que você vai entrar no palco e se atirar no chão, você faz aquilo sem se machucar. Mas se você faz aula de balé clássico, aí chega um coreógrafo doido e fala, você atira de cabeça, você vai machucar, gente. Mas o que acontece? Não, mas é porque de fato chega acontece aluno direto. da minha aula todo roxo, fala, o que aconteceu? Fez um workshop no fim de semana de contemporâneo. Eu falei, mas como? E o professor deixou sair assim? O corpo humano é uma coisa muito preciosa. Que a gente tem que tratar com muito respeito. Então, antes de você pedir para um aluno fazer alguma coisa, você tem que pensar, eu preparei ele para fazer isso? É uma resposta, eu não sei. Não, essa pergunta que você passou, ela é ótima, assim, sabe? Dentro dessa composição, acho que a gente pensa muito sobre essa vivência, e eu acho que enquanto coreógrafo, muitas vezes a gente pensa já que o aluno sabe tudo, né? Que o intérprete sabe tudo, que ele tá ali para absorver, e não, né? Eu acho que é uma provocação mesmo para que a gente pense
será que esse intérprete já sabe tudo? Será que quando a gente vai também coreografar, mesmo que a gente esteja nesse estado imersivo dentro das nossas necessidades, será que não é necessário a gente olhar para esse processo artístico-pedagógico também desse bailarino? Para que essa formação e nessa composição, seja na coreografia, seja nessa entrega, quando a gente vai solicitar essa entrega desse bailarino, ele também precisa estar preparado. Eu acho que a entrega tem que ser uma escolha, não uma falta de opção. Entendeu? Você tem o controle, você tem o domínio, você escolhe abrir mão e se largar no chão. É diferente um corpo que se larga, que é um corpo treinado, que saberia cair com cuidado, do que um corpo que não tem a menor ideia e simplesmente desmonta. Vai machucar. E isso, para mim, é um desrespeito ao corpo humano. Com certeza. Maravilhoso, gente! Olha, isso está sendo uma aula. Eu não posso fazer... Está sendo uma aula muito boa e muito gostosa, viu, Dani? Vou te falar, assim, que é muito importante que a gente pense nessas composições, nesses desafios, nesse desenvolvimento, nessa busca, assim, sabe? E de pensar mesmo. Acho que você traz coisas que são fundamentais para que a gente comece a repensar muitas coisas dentro da área da dança. Mesmo assim, né? Porque às vezes a gente vivencia as mesmas referências ou as mesmas composições e é muito legal o olhar que você traz dessa manutenção, desse respeito com o corpo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era coordenadora pedagógica da escola, né? Da escola, da Escola de Dança de São Paulo, na época chamava. E às vezes acontecia, eu fazia parte do meu trabalho entrar e assistir uma aula, né? E depois eu conversava. E às vezes chegava o professor e falava, mas por que você deu aquele exercício? Para que serve? E o professor ficava muito bravo comigo, que eu era uma chata. Assim, mas é uma responsabilidade que a gente tem. Sim. Você tem que ter um plano de aula anual, semestral, bimestral, semanal e daquela aula. Para que tudo se conecte, né? Porque aquilo tem que ter um sentido. E às vezes eu acho que o que ajuda, né? Se existem métodos que foram criados por grandes mestres, né? Se você domina aquilo, não é que você vai ter que fazer aquilo, mas você aprendeu o caminho das pedras, você sabe fazer. Então, quando você for montar a sua aula, que pode não ter nada a ver com aquilo, você já tem uma noção de processo pedagógico, de se perguntar por que eu estou dando esse exercício, e qual seria a progressão, e se eu quero dar isso no final da aula, como que eu começo a aula, que música que eu vou usar. Esse é o nosso ofício, não é? Com certeza. Com certeza mesmo. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais informação, quanto mais experiência, melhor. Porque tudo isso vai reverberar no resultado. Porque essa experiência toda que você tem, é que nem você, tem muita técnica, você faz aquilo, ensaia, para na hora que você estiver no palco, você não precisar pensar naquilo, aí você está livre. É sério. Não, mas é exatamente isso. As pessoas acham que aquilo escraviza, que a disciplina técnica escraviza. Eu acho que a disciplina técnica liberta. Porque aí você realmente vai fazer o que você quiser. Maravilhoso. Dani, perguntinha pra ti. A gente já tá chegando ao final desse quadro, que é... Tem convites? Tem alguma palavra... alguma ação que vocês vão fazer, que você vai fazer? Você citou aqui, deu um spoiler sobre uma formação aí para agosto. Você quer compartilhar um pouquinho como que as pessoas podem conhecer um pouco mais do teu trabalho e te acompanhar? Para esse segundo semestre começar com uma nova visão da dança. Segundo semestre eu estou abrindo mais uma turma presencial na Sala Crisantempo para iniciantes. Eu já tenho 2 horários lá, um segunda-feira de manhã, uma sexta-feira no final do dia, eu vou pôr uma na quarta, no meio do dia. E isso é uma coisa que eu estou muito feliz de estar podendo retomar. Estou trabalhando com música ao vivo, percussão, Neném Menezes trabalha comigo há muito tempo. E a outra coisa que eu estou com vontade de começar é um grupo de estudos sobre a arte do ensinar a dança.
mas que eu quero começar, ainda não é propriamente uma formação, é mais para juntar as pessoas que já demonstraram ao longo de bastante tempo o interesse de fazer isso, mas começar assim, eu estou com vontade de começar conversando sobre assim, temas bem abrangentes. O mestre, o corpo, a dança, a prática, trazendo, que eu já venho coletando textos de autores assim, que são de tradições esotéricas, que são cientistas, que são psicólogos, que são coreógrafos, que são artistas, escritores, e começar a trazer, ver os pontos de intersecção. O que ali tem de comum, né? Antes de entrar em si, é assim que você monta uma aula, é assim que você sabe? Porque aí você não tá focando só também, né, na prática em si, mas tipo o processo. Né, de todos esses assim, elementos. o ofício, o que é o ensinar? Do que se trata? Ensinar a dança. Esse é um nome bom, hein? Do que se trata ensinar a dança? Né? Gente, a gente vai deixar aqui disponível o @ da Dani. Também fica aí super disponível para você pegar, mandar pra gente também. A gente compartilha, viu? Mas já estão ligados, né? Agosto, nova turma na Sala Crisantempo. Crisantempo fica na Vila Madalena, Rua Vila Fidalga. Madalena, tá? É um espaço lindo, lindo, lindo. É maravilhoso lá, já fiz aula lá, maravilhosa. E aí dentro desse processo você pode pegar, acompanhar, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo as mídias sociais da Dani também para vocês conhecerem. Dani, vamos para o nosso penúltimo quadro dessa rodada, desse cena. Primeiramente, já quero agradecer, porque foi uma aula, hein? Descobriu muitas coisas, foi muito importante escutar a tua história, de uns 2 para lá e 2 para cá. Dá vontade de ficar escutando muito mesmo, de verdade. A gente pode fazer um podcast depois, viu? Acho que, seria uma boa, hein? Bora. Vamos lá. O nosso próximo quadro é o jogo rápido. Eu vou te falar uma palavra-chave e aí você vai me responder a primeira coisa que vier assim na cabeça. Tá bom? Beleza? Não vai pensar, hein? Não. Tem que ser tipo, pá! Tá. Beleza? Memória. Eu. Estudo. Muito. Corpo. Dança. Eu acho, né? Porque tá juntando, né? Eu estudo. Técnica. Precisa. Dança terapia. Não vale pensar. Tá pensando. E não valeu esse, então eu pensei demais. Mas agora responde o que pensou. Vamos lá. Dança terapia, pode falar. Pode falar, dança terapia. Dança terapia. Não, mas... E sim. Ok, essa aqui a gente edita. Da palavra dança terapia, aí você me falou que veio primeiro na sua cabeça. Estudo. Estudo. Beleza. História. Mundo. Dança. Eu. Você. Dança. Arrasou, Dani! E pra gente finalizar, né? Dentro desse processo, a gente sabe que, assim como você veio da dança moderna, você falou muito sobre isso, o nosso corpo é a nossa voz quando a gente entra em cena, quando a gente entra numa aula, quando a gente entra num espaço, né? O nosso corpo, ele fala o tempo inteiro. Ele fala com o público, ele fala com as pessoas, ela fala o tempo inteiro, né? Muitas vezes na dança a gente utiliza do nosso corpo para nos comunicarmos. Aliás, grande parte dela, né? Eu queria te fazer uma pergunta que a gente tem feito essa reflexão de 2021 para cá, né? Que é, o que você gostaria de dizer para o mundo que ainda não foi dito ou que precisa ser lembrado? Eu recentemente, me caiu uma ficha, assim, que me veio claro assim, por que eu amo tanto a dança? E aí essa constatação foi que é porque a dança para mim é um lugar onde a arte, a ciência e a espiritualidade se fundem. E é por isso que é onde eu me sinto íntegra.
E eu sinto que assim, a gente está perdendo a nossa integridade de uma forma geral, está sendo terrivelmente ameaçada, né? Então eu percebo que assim, a dança tem esse poder de assim, levar a pessoa para esse lugar. Eu tento em cada aula que a pessoa saia da minha aula melhor do que ela entrou. Mais integrada, mais centrada, mais feliz. Muito bom, Dani. Queria agradecer a tua participação. Foi realmente assim um cena de grande aprendizado, assim. Eu fico muito feliz quando pessoas que têm uma trajetória muito bem definida dentro da cena da dança topam participar do Cena. Porque às vezes a gente cria uma relação muito distante, né? Às vezes a gente não se conhece, às vezes a gente não se cruza. E esse espaço aqui é um espaço para a gente se cruzar. Já passaram por várias pessoas aqui, sabe? Dentro desse processo. A própria Inês Bujaia já participou também. Meu bem. E é sempre de muito aprendizado. Eu acho que a gente precisa ouvir mais essas pessoas, assim como você, que construíram uma trajetória, que tem um contexto histórico já formado, já constituído, e que seja um material que a gente consiga valorizar a história e a memória de vocês. Além como um registro, além como um pensamento, além como uma expressão, mas que seja algo que vá além para a dança prática, né? Que possa ficar aí para que outras gerações, da sua geração, a minha geração, as próximas gerações que estão por vir, possam conhecer os nossos trabalhos, que possam olhar para você. E assim como a Martha Graham foi uma referência para você, assim, vendo as pessoas que vieram muito compartilhar comigo, quando eu falava assim, eu vou ter uma entrevista, tá, com a Dani Stasi, eu falava, nossa, mas a Dani é assim, assim, assado, a pesquisa parte disso daqui, isso daqui. Você também se torna essa referência para essas pessoas. E eu acho que isso é muito importante, para que a gente possa compartilhar, para que mais pessoas conheçam o seu trabalho, para que mais pessoas acessem o seu trabalho, para que outras e próximas gerações possam também te ver como essa referência. Sabe o que eu sinto? Eu sinto assim, a dança é uma forma de arte efêmera. E é uma tradição, não tem a tradição oral, é tradição corporal. E eu acredito que ela é passada de corpo para corpo. Então, eu gostaria de aproveitar o resto de gás que eu tenho ainda nesse corpo para passar adiante o que eu recebi, porque eu bebi de uma fonte, mais de uma, muito, muito pura. E que eu não quero que morra comigo, entende? Eu quero que passe para os próximos corpos, que passe para o próximo, porque ser um elo dessa cadeia, né? Perfeito, gente. Bom, queria te agradecer mais uma vez. Quero agradecer você que acompanhou aqui com a gente com Cena. Tem um textinho pronto que eu sempre preciso falar. Então, este projeto foi contemplado pela 30ª edição do Fomenta Dança da cidade de São Paulo, via o Projeto Sapiens, em produção artística da Move Cena, em conjunto com a Inspiração 6, Cooperativa Paulista de Dança e a Secretaria Municipal de Cultura. Nós, do Grupo Corpo Molde, agradecemos a você que está aqui acompanhando todas as nossas lives. Fiquem ligados porque tem muita entrevista nessa terceira temporada do Cena. E até mais, gente. Tchau, tchau.